E aí galera, de boas? Bora. Então, eu acho que o conteúdo cinemático acabou, né? Aí agora começa um pouco da matéria de mecânica, um pouco da dinâmica, então começa a estudar um pouco sobre forças, né? E fazer aquele exercício de bloquinho. Então, bora lá. Bom, a gente vai estudar um pouco sobre as leis de Newton, ver um pouco sobre a força-peso, força normal, força de atrito, força de tração, terceira lei de Newton, e falar um pouco sobre velocidade terminal também. Ah, então, bora lá. Ele falou um negócio, mas depois eu falo. O que a gente vai estudar então? Tá aqui, né? Um pouco que esse cara propôs quando, ou pensou quando caiu aquela maçã, né? Tem aquele mito lá dele que ele propôs as leis de Newton depois de ver esse fenômeno, né? E propôs sobre a força, sobre a lei da gravidade, depois sobre as leis, né? Um pouco sobre velocidade terminal também, mas é mais como uma curiosidade, acho meio difícil cair algo assim, mas acho interessante saber o que é. E sobre força, né? Que tem uma formiga carregando um tronco aqui. Então vamos lá, o que é a primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton ela é muito explicada, às vezes muito dando exemplo, assim, né? Mas ela é meio que define um pouco do movimento de um corpo, do tipo assim. Se esse corpo ele estiver em repouso, ele vai tender a ficar em repouso. Se ele estiver com uma velocidade constante, ele vai tender a ficar aquela velocidade constante, sabe? Então, é meio que quando você analisa um movimento, se caso não tiver nenhuma força restritiva, aqui no caso eu até coloquei uma madeira como se fosse no gelo. Por exemplo, se a gente colocasse um movimento que não tem força restritiva, não tem nada impedindo aquele movimento, né? Então se eu ponho uma bola de boliche para deslizar numa superfície sem atrito, a, a patinação, né? O gelo aqui, ela vai tender a sua velocidade infinita até que alguém, né, pare aquela bola, né? Aquela bola de boliche, aquele objeto, né? Se tiver uma placa meio rugosa, ela vai indo parando. O que acontece? Quando Newton pensou nessas três leis, essa primeira lei, ela veio pensando numa lei do tipo, se eu não tivesse nada impedindo o corpo, o que aconteceria com o movimento? Bom, se ele tivesse parado, em repouso, ele permaneceria em repouso. Não tem nada dando força, não defini força ainda, sabe? Mas não tem nada gerando algo nesse objeto. Ele permanece em repouso. E se ele tiver uma velocidade constante, não tem nada restringindo ele, ele vai continuar essa velocidade infinitamente, né? Como, por exemplo, o que a gente tem que fazer para um corpo se mexer? A gente tem que fazer uma força, né? E é isso que ele definiu a sua segunda lei, depois que definiu o que é uma força, né? Mas a definição bonitinha é essa, né? Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração. Ele não sofre aceleração, no caso, né? Ou seja, corpo em repouso, permanece em repouso. Corpo em movimento, permanece em movimento. Né? Primeira lei do Newton. Definindo um pouco de força, né? O que seria uma força, então? Assim, a gente não definiu, mas aqui no capítulo a gente começa a estudar tudo bonitinho. O que é uma força, né? É uma natureza vetorial e ela segue todos aqueles princípios de vetores que a gente estudou. E ele é muito calculado, muitas vezes, em estudo de cinemáticos ou dinâmicos de algum corpo, a gente calcula sempre a velocidade resultante dele. Então seria a soma vetorial, por exemplo. Já que ele é um vetor, a gente quer ver a sua resultante, a gente tem que fazer a sua somatória, né, dos seus vetores. E se a gente pensar, falando sobre a força, e pensando um pouco na primeira lei, é meio que definindo, tipo assim, se um corpo não tem aceleração, quer dizer que ele, se não tiver nenhuma força resultante atuando sobre esse corpo, então ele não sofre nenhuma alteração do seu movimento. Então, meio que linka essa grandeza que foi definida, que é a força, com aquela lei de que, se não tiver nenhuma força empurrando ou fazendo algum movimento, ele permanece em repouso ou permanece em movimento, né? E também aqui eu defino um pouco sobre referencial inercial, que ele é o quê? Ele é um referencial que as leis de Newton são válidas. O que eu quero dizer com isso? Se a gente estiver, às vezes, analisando sobre partículas e for para a mecânica quântica, a gente não pode mais
utilizar referencial de Newton, inercial. São outras suposições, outros conceitos, né? Mas geralmente referencial comum a gente usa a Terra, a gente está na Terra, referencial inercial, sabe? Aqui não tem nada demais, assim, vocês devem ter visto já sobre essas leis, então nada disso muda. Mas como a gente está entrando agora no capítulo de mecânica e dinâmica, né? É importante fazer essas definições com calma, né? Mostrando essas leis. Então, bora lá. O que seria a segunda lei? Né? A segunda lei a gente tem a ver com a força, então. Se eu falei que a força gera uma aceleração e existe uma proporcionalidade de massa, né? Então, quanto maior a massa, maior a força que eu tenho que fazer para aquela mesma aceleração, né? Então, no caso, foi definido dessa forma, né? Que a força resultante cara sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Isso vocês devem ter visto, né? A unidade da força, ela é Newton, então no sistema internacional é Newton, que é quilograma metro por segundo, né? No sistema CGS, que é um sistema diferente, né? Que é centímetro, segundos e gramas, se não me engano. É isso. Então fica a DINA, a força da DINA no caso. Então é grama, centímetro por segundo ao quadrado. E o sistema britânico é de Libra lá e pé, que a gente não é muito utilizado. Importante ressaltar como ele é um vetor, a gente pode definir ele nas suas componentes, né? Se for um vetor... Se eu estiver trabalhando no sistema tridimensional, então eu posso dividir essas forças em 3 dimensões, em x, y e z, com as suas respectivas acelerações e seus respectivos eixos, né? A x, a y e a z. Uma coisa legal que sai dessa lei também, né, que a gente pode ver, que como foi definido também que a primeira lei, caso não tenha atuação da força resultante, implicaria que a aceleração é nula, que implicaria que o corpo é repouso e velocidade constante, né? Que é a definição da primeira lei, né? Bom, coisas importantes quando a gente estuda, então, um pouco de mecânica, né? O principal, assim, que pode cair nas provas, que vocês vão aprender e vão utilizar muito nessa matéria, são duas coisas. Um vai ser meio que a interpretação teórica que vocês têm que ter, que é o diagrama de corpo livre, e a aplicação da segunda lei. Muitas vezes vocês não vão aplicar a terceira nem a primeira lei. A primeira e a terceira lei é mais um conceito que pode cair na prova, sim, mas a segunda lei é muito utilizada, porque é a segunda lei que a gente define o que a gente observou na primeira lei e na terceira lei também, que é a lei de ação e reação, né? Que é a segunda lei que define o movimento, que é a aceleração. E com a aceleração a gente faz tudo aquilo que a gente viu na aula de 2D e 3D. Estuda aceleração, estuda velocidade, estuda posição, que é de vetores, que eu consigo entender aquele movimento, que eu consigo fazer uma interpretação matemática daquele movimento, né? Então é tudo aquilo. O que seria o diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre é você analisar uma situação-problema, tem aquela situação, dividir os corpos, pegar cada corpo e ver quais forças estão atuando, que forças estão atuando, quais são essas forças caracterizadas que estão atuando em cada corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma situação-problema de uma força levando 2 blocos. O que eu vou fazer no diagrama de corpo livre? Eu vou dividir um corpo A do corpo B. Aí eu faço as definições dessas coisas que a gente não viu ainda, né? Mas vocês sabem, de força normal, peso. Eu vou falar um pouco mais de cada força. Essa aula é basicamente de definições. Eu não vou fazer exemplos assim, exemplos vai ter na lista, eu vou ajudar vocês ao longo das matérias que a gente vai dando a ajudar vocês. E com certeza vocês também já fizeram muitos exemplos antes de entrar no vestibular de bloquinho, que anda, que não anda. Então aqui é mais uma aula de definições e estabelecer algumas teorias, que acho que vai ajudar vocês. Então aqui eu tenho o diagrama de corpo livre de cada um, né? Tem a força, bom, nesse corpo livre eu tenho o peso, tenho a normal, que é força superfície, força peso, que eu vou explicar cada um, definir cada um o que é essas forças. E aqui a força de contato, que é ação e reação. Aqui usa a terceira lei porque tem essa força de contato. Como o bloco A empurra o bloco B também empurra o bloco A, né? E embaixo aqui eu tenho uma situação de equilíbrio de um semáforo aqui no caso, né? Com fios aqui. Que a gente também pode analisar aqui uma situação, um problema de uma situação de força de tração. Então a gente pode desenhar o corpo livre. Aqui no caso a gente definiu o corpo como esse ponto da corda e
o semáforo. No caso, o semáforo tem a força peso e a força tração do fio. E nesse ponto aqui desse fio eu tenho 3 forças tracionando, são 3 vetores também, né? Então, diagrama de corpo livre é você interpretar a situação problema e colocar os vetores e forças associadas nesse problema de cada corpo. Isso é muito importante para você resolver o exercício, né? Todo exercício de dinâmica, a primeira coisa que você faz, corpo livre para resolver o exercício. Boa, então aqui tem as táticas. Quais são as táticas para resolver exercícios de dinâmica? Tática 1, dimensões e vetores. Quando vocês vão estar, quando estaremos lidando com forças, não podemos simplesmente somar e subtrair os módulos para obter a resultante, a menos que as forças tenham todas a mesma orientação. Se as forças tiverem orientações diferentes, será preciso recorrer à soma vetorial, seja em uma calculadora ou utilizando componentes de vetores, né? Esse é um resuminho do Halliday que eu tirei. Então ele está meio que dizendo aí que é importante salientar que a gente, quando está estudando muito dinâmica, a gente está manipulando vetores. Então é importante saber as direções que eles estão sendo analisados. Aqui está falando de fazer a leitura de problemas, com certeza ler o enunciado e ver qual lei está sendo associada, né, qual problema você está sendo desenvolvido. A terceira tática seria desenhar, né, desenho tipos de figuras. Você pode precisar de 2 figuras, a primeira é esboço a situação real, mas é basicamente o que? Faz o diagrama de blocos, né, que ele vai ajudar. Diagrama de bloco, diagrama de bloco ou diagrama de corpo livre, que chama. Aqui no caso, coloquei corpo livre. Bom, qual é o seu sistema, né? Precisa saber qual é o sistema que está sendo aplicado, se está sendo aplicado ao disco metálico e tal. E saber escolher os eixos também. Então é basicamente sim, você vai interpretar o problema. Bom, vejo tudo que está sendo associado das forças está na mesma direção, que direção estão esses vetores. Leio o problema, vejo que lei que está sendo discutida aí, primeira, segunda, terceira lei, geralmente segunda, terceira lei, né? Defino o meu sistema que eu quero fazer, que eu quero calcular, que eu quero entender, e escolho o eixo que eu quero analisar, né? Geralmente é eixo cartesiano, diagrama de bloco livre, diagrama de corpo livre, e fechou. Então agora vamos definir um pouco das forças que estão associadas a esses movimentos. Força-peso. Bom, na real, a força-peso vem de um equilíbrio. O que existe mesmo é chamado de força gravitacional. Essa força gravitacional é uma força definida como uma força que puxa objetos para o centro da Terra. Então, se eu tenho, por exemplo, um objeto caindo, eu tenho essa força gravitacional. Depois a gente pode fazer essa força gravitacional para... Essa forma de F igual a mg sai daquela definição de Newton de planetas lá, né? Que tem aquelas forças gravitacionais. E essa forma, então, ela é massa vezes a gravidade, né? E se eu fosse representar em vetores seria isso. Se eu fosse representar em versor ou vetor unitário seria menos Fg igual a mg vezes o vetor j. E em módulo F, que é a força gravitacional, é igual a mg. Essa é a força-peso, então é massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Ela sai da segunda lei de Newton ou daquele estudo dos planetas. O Newton tem como você também provar que a força gravitacional de atração da Terra por uma partícula é igual a massa vezes a gravidade. E a gravidade geralmente é definida com 9,81 metros por segundo ao quadrado. Né? E o que é o peso? O peso é definido como uma força necessária para impedir que um corpo caia livremente em relação ao solo. Então seria uma força que carrega o objeto, deixa ele em repouso. Repouso, não tem aceleração. O que resulta no quê? mg também, porque vai ser o P vai ser igual à força gravitacional. Né? Daí que tirar peso é igual a mg, mas vem toda essa análise da força gravitacional em relação ao peso. Né? Força normal, o que seria força normal? Então, força-peso está relacionada a um objeto, né, caindo. Esse objeto está na nossa atmosfera, dentro da nossa atmosfera, que ele está suscetível a essa força gravitacional, força-peso, que é sempre para baixo. A força normal, ela é a força de superfície, então ela está sempre associada a uma força de superfície, em que ele empurra o objeto. Então, se eu ponho um objeto aqui, plano, a força de superfície é a força que a superfície faz no bloco.
Então vai ser uma força para cima. Se eu ponho ele de lado, vai ser uma força pro lado. Se eu ponho ele inclinado, vai ser uma força inclinada. Então vai estar sempre associado a essa força de superfície, né? Chamada de força normal. Aqui são 3 exemplos dessa força, né? Bom, atrito. Essa vai ser a força, acho que vocês vão mais estudar, porque uma coisa na física é que eles querem que vocês saiam daquela comodidade das coisas, então sai daquele mundo ideal que é coisa, sem atrito, sem força, sem nada. Agora as coisas começam a ter problemas, assim, né? E como o atrito é uma força que não é muito explorada, talvez no ensino médio, agora vai cair muito exercício que tem atrito, assim, né? Pode cair, né? Mas ele é basicamente uma força contrária, relativa à rugosidade da superfície, no caso. Ele não é, por exemplo, uma força muito relacionada ao peso, né? Ele é uma força de movimento que ele impede o movimento por causa da rugosidade da superfície dela, que gera essa força. Então, por exemplo, quando eu vou empurrar um bloco, tem aquela dificuldade para começar o movimento e depois a dificuldade de continuar ele arrastando devido à rugosidade da superfície. Isso é tudo relacionado à força de atrito. A primeira força, que é a primeira a começar o movimento, é a mais difícil. Ela é chamada de atrito estático. E quando você começa a empurrar, ela é chamada de força de atrito dinâmico. A fórmula é igual. Como o atrito está relacionado à força de superfície, então ele é, sim, calculado pela força normal, né? Que é, eu esqueci de falar, mas ela é sempre, a força normal é sempre perpendicular à superfície, né? Então aqui no caso ele é perpendicular à superfície, perpendicular à superfície, perpendicular à superfície, né? Aqui no caso, a mesma coisa, se um bloco está aqui, eu vou ter essa força normal para cima, e como ela está relacionada também, a força de atrito a forças rugosidade de superfície, ele é calculado para normal. Isso é experimentalmente feito, essa força de atrito é mensurada. E qual que é a força de atrito máxima? Ela vai ser um coeficiente, então tem chamado um coeficiente de atrito estático, vezes a força normal. E depois, esse FK, ele é o dinâmico, que é um coeficiente de atrito dinâmico. Aqui está um gráfico. Na força de atrito é importante vocês verem que desse gráfico, né? Que, por exemplo, esse é o módulo da força de atrito em relação ao tempo, vocês percebem esse pico, ou seja, a dificuldade de começar o movimento e depois daquela força constante no movimento daquela superfície, sabe? Então, sempre o atrito máximo vai ser associado ao atrito estático. Então, atrito é sempre bom lembrar. Tem 2 tipos. O primeiro, que tá estático, você vai começar o movimento, e depois quando está no movimento, né? Geralmente, em situações problemas que tem bloquinho puxando, a gente sempre usa o atrito quando já está no movimento, né? Não está na inércia, já está no movimento já. Força de atração é relacionada a forças de cabo e fio, então ela é sempre uma força que tensiona essa estrutura, né? Então ela é relacionada a isso, relacionada a cabo e fio de força de tração, né? Aqui tem algumas situações, então tem uma mão se puxa um bloco, né? Tem essas forças associadas ao cabo, a força de tração, que são vetores. Tem aqui no caso ele puxando um bloquinho por uma rodana também. É importante perceber que a força de tração puxa o bloco, no mesmo modo que essa força de tração também está na corda, puxando a mão da pessoa também, né? Isso tem a ver com a terceira lei de Newton, né? E aqui também tem uma outra rodana aqui, né? Polia, puxando um bloco também. Certo? Bom, eu sei que eu fui citando um pouco da terceira lei de Newton, né? Mas eu queria, já como a segunda lei de Newton está muito associada à força, eu queria explicar alguns tipos de força, quais são essas forças, né? E terceira lei de Newton, então. A terceira lei de Newton é a parte de ação e reação. Ela tem que ver quando 2 corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais, de módulos, mas sentidos opostos. Então, por exemplo, se eu puxo uma corda, a corda também puxa a minha mão, de mesma força, intensidade, mas módulos opostos, né? Então, por isso chama de par de ação e reação. Uma ação gera uma reação. A minha ação de puxar a corda gera a reação da corda também. E aqui tem alguns exemplos, né? Então, nosso andar tem muito a ver com a terceira lei de Newton. Você só anda por causa dessas forças de ação e reação contrária, porque você, quando anda, você empurra o chão para trás.
e o chão para trás empurra você para frente. Isso faz você andar. É sim, é meio brisa, mas você só anda por causa disso, né? Mas na real a gente empurra o chão para trás. Você pode perceber que se você for tentar andar no gelo, você não vai conseguir. Você vai tentar puxar o chão para trás e vai escorregar, porque não tem esse atrito, entendeu? E aqui tem a força peso mesmo, a força gravitacional. Aqui tem o par de ação e reação dela, então se um corpo tá como a Terra puxa o corpo também puxa a Terra com uma força aqui, né, para cima. Aqui tem um canhão também, do mesmo modo, isso é muito comum em tiro. Se é muito potente, você atira, do mesmo modo que o tiro tem uma potência para ir para frente, ele empurra para trás a arma. Então você tem um ricochete da arma que fala. No mesmo caso é um canhão, então isso é muito comum. Exercício de canhão assim é muito comum em exercício de quantidade de movimento. Vocês vão ver que é a velocidade de movimento, aí como é um sistema que está isolado, a mesma quantidade de movimento que vai para a bola vai para o canhão também, sabe? É um princípio de conservação, né? E aqui também tem, no caso de uma bexiga, quando estoura. Então esses são alguns tipos, né? Essas são as 3 leis. Aqui começa o capítulo de dinâmica. Na P1, geralmente, quando cai, é basicamente muito cinemática esse começo de dinâmica. A P2 começa, talvez em P1 tem alguma situação, problema assim, de rodana ou algum bloquinho caindo, assim, mas é a P2 mesmo que vocês entram muito mesmo em análise de movimento e dinâmica. Vocês vão ver quantidade de movimento, torque, movimento circular e várias outras coisas. E eu espero que... Não fiz nenhum exemplo aqui, porque tem muitos jeitos, maneiras de exercícios. Isso é bom ir construindo com vocês. Eu acho também que vocês já fizeram muito desse exercício, então só queria explicar um pouco mais da definição mesmo, de onde vem isso, né? Então são dessas 3 leis. E aqui vem um pouco de curiosidade mesmo, que é essa velocidade terminal, né? O que é velocidade terminal? Bom, quando a gente estuda queda livre, a gente sempre utiliza aquelas equações de movimento uniformemente variado. O que vai mudar na velocidade terminal, o que acontece quando um corpo começa a cair, existe, se tiver uma distância muito grande, um momento em que o corpo entra em, entre aspas, equilíbrio, em que a força de resistência do ar se iguala à força peso. Então ele vai ter uma velocidade constante, então chamado de velocidade terminal. Ou seja, então um escoamento, pode ser um paraquedas caindo, alguma coisa assim, existe sim um movimento uniformemente variado que a gente fazia, sim, só que existe um momento que essa força de arraste, essa força de contrária ao movimento do ar mesmo, entra em equilíbrio com a força peso e o corpo cai com uma velocidade constante. E isso é chamado de velocidade terminal. Essa é uma característica também. Não sei se pode cair isso na prova de vocês. Eu, como faço engenharia química, a gente estuda bastante velocidade terminal em fluidos e escoamentos de tubo. Isso é importante saber. Por exemplo, se eu tenho uma tubulação de gasoduto de óleo, quanto tempo essa velocidade vai ser constante? Por que isso é importante? Por causa da dissipação de energia. Isso é outro rolê, mas é importante saber essa velocidade terminal. Aqui tem um exemplo, então, quando a pessoa começa a cair, a força de arraste é 0, porque ela proporciona a velocidade, né? Essa é a força de arraste, ela é caracterizada por 1 meio de C ρ AV ao quadrado. C ela é o coeficiente de arraste, é o coeficiente experimental. O ρ é a densidade do ar, a área transversal que está tendo contato nesse movimento, e o V é a velocidade ao quadrado. Aí depois, como a velocidade vai aumentando na queda livre, é proporcional, ela vai aumentando. Então 300 newton, aqui um exemplo, 600 newton. Até um ponto em que vai atingir uma velocidade que vai ser igual à força gravitacional. Aí que ele atinge essa velocidade terminal. Como a gente calcula essa velocidade terminal? Igualando. A gente pega essa velocidade e iguala à força-peso, porque a aceleração nesse caso vai ser nula. A gente acha que a velocidade terminal ela é calculada por essa fórmula aqui. Se você substituir a força aqui e isolar o V, vocês vão obter exatamente raiz de 2mg sobre C ρ A. Boa, galera. Eu acho que é isso, então. A gente acaba... Acho que com a minha aula acaba esse módulo de física. A gente queria disponibilizar essas aulas para vocês assistirem e ajudarem, né? Eu espero que tenha ajudado vocês nesse entendimento um pouco mais da física. Mas, basicamente, a física F128, nessa disciplina, ela vai ser muito associada ao que vocês já aprenderam no ensino médio e associado agora a um pouco dessa saída da idealidade
e utilização do conceito de cálculo, que é derivada integral. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp, no Discord. Quiser fazer exercício sobre força também, eu vou estar lá ajudando vocês para ajudar a resolver a lista nossa. Talvez, se vocês tiverem dúvida na lista suas, que vocês têm da disciplina, e pode chamar no Discord, no WhatsApp, que estamos aí para ajudar. Boa, galera. Obrigado.